Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Senhores, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica, ou curso de eletrônica básica, como quiserem. Esta é a aula 11. Vamos ver outros diodos, vamos ver uma série de outros tipos de diodos que existem no mercado e as suas utilidades. Vamos começar pelo diodo Zener. O diodo Zener ele tem como característica operar com polarização inversa. Na parte de polarização direta, ele opera como um diodo normal. Tem lá a sua tensão de condução, diodo de silício, né? E conduz normalmente. Porém, na polarização inversa, tá? Ou reversa, como queiram, à medida que a tensão vai subindo, 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 há uma pequena corrente de fuga até um ponto onde ele conduz. Qual é a grande característica do diodo Zener? Ele mantém um valor de tensão estável, tá? Bastante estável, numa certa faixa de corrente. Tá, okay? E uma característica do diodo Zener é que ele é normalmente apresentado pela sua tensão de trabalho na polarização inversa, também conhecida como tensão de Zener, tá? E pela potência de Zener. Então, para se encontrar um parâmetro importante, que é a corrente máxima do diodo Zener, aqui o I máximo, como se faz? Pega-se a potência máxima de Zener e se divide pela tensão de Zener. Ok? O diodo Zener está aqui algumas das suas representações, alguns dos seus símbolos. Vamos ver um pouco mais sobre o diodo Zener. Tensão de Zener. São fabricados diodos numa série de tensões. Nós temos aqui de 3,3 até 200 volts. Não vou falar todos os valores, mas tem uma série de valores aí. Tá? Potências de Zener em watts de 0,4, meio watt, 1 watt, 2 watts, 5 watts e 10 watts. Existem potências maiores, mas não são comuns. O comum é se trabalhar de 0,4 até 10 watts. Fazer um exemplo, vamos aplicar o diodo Zener no exemplo. Observem, né? Dado o circuito, está aqui o circuito, eu tenho uma tensão, né? Um VB aqui, tensão da minha fonte ou bateria, um resistor limitador, o diodo Zener e o meu resistor de carga. E olha lá, deseja-se manter a tensão em RC, resistor de carga, que é um resistor de 1200 ohms, no valor de 12 volts. E a fonte DC varia de 18 a 22 volts. Então, VB aqui varia de 18 a 22 volts, não é uma fonte regulada, tá? E eu quero manter 12 volts em cima de RC, do resistor de carga. Pedido, dimensione o diodo Zener, né, tensão de Zener e potência de Zener, e o resistor R. Então eu preciso dizer qual Zener eu vou utilizar e quais os valores de resistência e de potência do meu resistor. Vamos lá. Esse cálculo é um pouco longo, mas é um cálculo seguro. Existem cálculos mais simples, mas que podem, eventualmente, não gerar valores de qualidade. Tá? Então, primeira análise que eu faço. A minha corrente total é dada pelo quê? Pela corrente que circula na carga, mais a corrente do Zener. Tá? Então, I, que é a corrente total, corrente da carga mais a corrente do Zener. A corrente na carga é o que? A tensão aplicada na carga dividido pela resistência da carga. 12 volts, minha tensão de carga, 1200 ohms, minha resistência de carga. Chego a 0,01 ampere, 10 miliamperes. Minha tensão de Zener, portanto, 12 volts. Isso já foi especificado. VZ eu já tenho. E a corrente Z, quanto que circula pelo diodo Zener? Uma maneira de se calcular IZ é começar a se calcular o valor de R. Para que o meu circuito funcione, eu preciso o quê? Que R, que é dado pela tensão da bateria mínima menos a tensão da carga, dividido pela corrente da carga. Ou seja, a tensão na carga, que é a mesma do Zener, é subtraída da tensão da bateria
me sobra a tensão de queda em cima do resistor. Divido pela corrente da carga, consigo um valor de R. Olha lá, R, tensão mínima da minha bateria, da minha fonte, de 18 volts, menos tensão da carga, 12 volts, dividido por 10 mA, corrente da minha bateria, que eu tinha encontrado aqui. Fazendo as contas, 600 ohms. Como eu sei que eu vou precisar de um pouquinho mais de corrente para o Zener operar, adoto um valor logo abaixo. 560 ohms é um valor comercial. Qual que é o meu valor IZ mínimo? Bom, posso procurar na folha de dados, tá? Mas isso não é um dado que normalmente é apresentado. Alguns diodos você não consegue encontrar esse valor. Como é que eu faço? Padrão, adota-se que o IZ mínimo, a corrente mínima de Zener, é 10% da corrente máxima de Zener, 0,1 vezes IZ máximo. Muito bem, e qual que é o meu valor de IZ máximo? IZ máximo é dado pelo quê? Pela minha tensão máxima da bateria, menos a tensão da carga, dividido pelo valor do resistor, menos a corrente de carga. Ou seja, estou calculando esta corrente aqui, ó, né, e estou subtraindo a corrente da carga. Sobra a corrente no Zener, com a tensão máxima dessa vez. Então, olha lá, IZ máximo 22 volts menos 12, tensão máxima da bateria 22, tensão da carga e do Zener, né, 12, menos 560, valor de R que eu já calculei, menos a corrente da carga. Tá? Então, 22 menos 12, 10, dividido por 560, menos 0,01, menos os 10 mA. Eu chego a 7,85 mA. Legal. Qual que é a potência de Zener, então? A potência de Zener é a tensão de Zener multiplicado pela corrente máxima no diodo. Potência de Zener, 12 volts, tensão de Zener, vezes os 7,85 mA. Eu chego lá a 0,094 watt, ou 94 miliwatts. O menor Zener que existe é de 400 miliwatts, ou 0,4 watt. Então, vou adotar 0,4 watt. Qual é o meu novo IZ máximo, esse IZ máximo real? 0,4 watts dividido por 12, que é a tensão do Zener, ou seja, PZ máximo dividido por VZ. Vou chegar a 33 mA. O IZ mínimo, né, é 10% disso aí. 10% dos 33 mA, 3,3 mA. Muito bem. Então, esta é a corrente que eu preciso para o meu Zener começar a operar. Meu IZ mínimo, 3,3 mA. Qual que é o meu IZ mínimo real? Tá? Com o circuito montado agora daquele jeito que eu preparei. Tensão mínima da bateria menos a tensão de carga, lembrando que a tensão de carga é igual à tensão do diodo Zener, dividido pelo resistor que eu calculei, menos a corrente da carga. Colocando os valores, né? 18 menos 12, dividido por 560, menos 0,01. Tá? Ajustando, eu chego a 714 microamperes, ou 0,00714 amperes. Está muito abaixo dos 3,3. Né? É quase um quarto dos 3,3. Então, preciso fazer o quê? Preciso ajustar o valor de R para que flua a corrente da carga mais a corrente de IZ mínimo. Tá? Então, olha lá, para que flua a corrente da carga mais a corrente de IZ mínimo. Qual é o meu valor de R? Isso para a tensão mínima da bateria. Tensão mínima da bateria menos a tensão na carga, dividido pela corrente na carga, mais a corrente de IZ mínimo. Tá? 18, tensão mínima da bateria, menos 12, tensão de Zener e tensão da carga, né? Dividido por 10 mA mais os 3,3 mA, 450 ohms. Bom, como eu sei que eu vou precisar sempre um pouquinho mais de corrente, não quero trabalhar no limite, vou pegar um resistor menor. Vou pegar o valor comercial logo abaixo, 390 ohms. Tá? Agora sim, vou calcular o meu novo IZ mínimo real. Como? Tensão na bateria mínima menos a tensão da carga dividido pelo novo R, que agora é os 390 ohms, menos os 10 mA da carga. Está aqui, ó, 18 volts, tensão mínima da bateria, menos os 12 volts, tensão da carga,
dividido pelos 390 ohms menos 0,01 ou 10 mA. Chega a um IC mínimo de 5,38 mA. Bom, lembrando lá, né, o meu IC mínimo é de 3,3, então está mais do que suficiente, está ótimo. E agora o meu IC máximo, eu mudei o valor de R, eu preciso saber o novo IC máximo para ver se eu não vou destruir o meu diodo Zener aqui por excesso de potência. Tensão na bateria máxima menos a tensão da carga dividido pelo valor do novo resistor, 390 ohms, menos a corrente da carga. Meu IC máximo é 22, tensão máxima da bateria, menos 12, tensão da carga, dividido pelo R, 390, menos corrente da carga. Fazendo as contas, isso aqui vai dar 15,6 miliamperes. Tá? Minha potência máxima de Zener, tá? Real, não a que o diodo suporta, e sim a que ele vai estar exposto no circuito. Tensão de Zener vezes a corrente máxima de Zener do circuito. 12 volts vezes os 15,6 miliamperes. Dá 187,6 miliwatts. Meu Zener é de 400 miliwatts, não vai estar trabalhando nem com a metade da potência. Tá ótimo. Então, eu sei que a minha tensão de Zener é 12 volts, sei que a minha corrente de Zener mínima 5,38, sei que o valor do resistor é 390 ohms. Qual a potência desse resistor? Posso colocar qualquer resistor aqui? Posso colocar um resistor de 1/4 de watt aqui? Preciso saber qual é a potência do resistor. Como é que eu faço? Tensão da bateria máxima, que é a pior condição, menos a tensão da carga, eu vou ter a tensão em cima do resistor, né? Tensão máxima da bateria menos a tensão em cima da carga, tenho a tensão em cima do resistor. Multiplico por ela mesma, ou elevo ao quadrado essa diferença, né? Divido pelo valor do resistor. 22 menos 12, 10, ao quadrado 100, dividido por 390, 0,256 watt, ou 256 miliwatts. Note, um resistor de 1/4 de watt de 250 miliwatts estaria operando numa faixa errada. Com o tempo ele poderia ser danificado. O que eu faço? Valor comercial mais próximo, né? Meio watt. Então agora sim. Tensão de Zener 12 volts, sei a corrente de Zener mínima que o meu circuito vai impor, sei a resistência e a potência do meu resistor, sei que a potência de Zener de especificação e não a qual ele vai estar exposto é 0,4 watts ou 400 miliwatts, vou na tabela, encontro lá um N759, é um Zener de 12 volts, 400 miliwatts. Perfeito. Ou, né, tem uma série de outras opções, um N5242B ou BZXT9C12 ou BZX55C12. Estes elementos aqui são todos Zeners de 12 volts meio watt. Opa, aumentei a potência. Eu vou aumentar o meu IZ máximo. Será que eu ainda vou estar dentro do meu IZ mínimo? Tendo isso aqui como realidade? Olha lá. Qual que é o meu IZ mínimo? Meio watt dividido por 12 volts, consigo o meu IZ máximo, multiplico por 0,1, chego a 4,16 mA. Ainda é menor do que o IZ mínimo do meu circuito. Então, meu circuito vai funcionar bem. Eu vou estar dentro da faixa de regulação. Ok? Outro diodo. O diodo emissor de luz, ou LED, Light Emitting Diode, do inglês. Né? Então, é um semicondutor que trabalha na polarização direta, que quando percorrido por corrente emite luz. Tá? Existe aqui um exemplo de um LED típico. Né? Então, terminal mais longo, o anodo, catodo, terminal mais curto. A pastilha semicondutora é normalmente montada em cima de um refletor ligado, o catodo. Tá? Existe um pequeno fio de conexão bem fininho entre o anodo e a pastilha, né? E, uma vez energizado, você tem um feixe de luz. Tudo isso encapsulado dentro de um molde de resina, de um molde de epóxi. Tá, okay? Transparente, é lógico, para a luz sair. Né? Então tem aqui alguns exemplos de diodos. Temos diodos aqui de 3 milímetros de diâmetro, diodos de 5 milímetros de diâmetro,
diodos de 10 milímetros de diâmetro, diodo retangular com dois elementos montados dentro do mesmo encapsulamento, diodos retangulares simples, né? Displays que usam LEDs, né? LEDs aqui de potência usados em lâmpadas, LEDs brancos usados em lanterna, né? Uma moeda aqui para referenciar, para se ter uma ideia do tamanho, e aqui um conjunto com suporte de LED, né? Um suporte rosqueável, a porta e o elemento aqui que mantém o LED no lugar aqui dentro. Aqui tem um LED com 3 terminais, que é um LED bicolor. Ele tem duas pastilhas, uma verde e uma vermelha. Dependendo de como você energize, você tem aí a possibilidade de ter, na verdade, 3 cores. Verde e vermelho é a mistura dos dois. Parece um laranja lá. Para se ter cores diferentes, se usam semicondutores diferentes. Tá? Então aqui, ó, arseneto de galho e alumínio me produz luz infravermelha e luz vermelha, com seus comprimentos de onda. Tá? Fosfato de alumínio, índio e galho, luz amarela. Tá? Fosfato de galho puro me produz luz verde. Nitreto de galho, luz azul. E existem outras substâncias, outros semicondutores, que permitem uma gama maior de cores. Olha aqui, ó. Tenho aqui de infravermelho, amarelo, verde, vermelho, azul, branco, rosa, ultravioleta. E cada um deles opera com uma faixa de tensão, tá? Dentro de um padrão aí, uma certa faixa de tensão. Desde o infravermelho, que aqui na nossa tabela opera com tensões menores, até o ultravioleta, que opera com tensões bastante elevadas. Corrente no LED, típico, tá? Comum, de 3 a 30 mA. Existem LEDs que operam com menos de 3 mA, existem LEDs que suportam mais de 30 mA. Isto aqui é o típico. E isso aqui é o típico circuito, uma bateria ou fonte, um resistor para limitar a corrente e o LED. Né? Vamos fazer aqui uma prática. Tá? Polarize corretamente os LEDs verdes. Tá? 2 LEDs verdes aqui é pedida a polarização correta. Características desses LEDs verdes. Eles têm 1,92 volts de queda numa corrente de 20 mA. Tá? Então, como é que eu faço? E é dada a tensão de alimentação em 15 volts. Bom, primeira coisa, preciso determinar a tensão dos LEDs. Eu tenho a tensão de 1, eu tenho 2 LEDs em série. Né? Então, tensão nos LEDs, o que é? 1,2, a tensão de um dos LEDs vezes 2. São 2 LEDs em série. 3,84 volts. Tá? Agora, calcular o resistor R. Tensão total, os 15 volts, menos a tensão do LED, eu vou conseguir a tensão em cima do resistor, dividido pela corrente do LED. A corrente do LED é pedido que trabalhe com 20 mA. Então, olha lá, 15, minha tensão de entrada, né, minha tensão da bateria, menos 3,84, a tensão dos dois LEDs somados, dividido pelos 20 mA. Fazendo a conta, 558 ohms. Posso adotar um valor comercial um pouquinho acima de 560 ohms, não deve ter mudança nenhuma aí. Tá? A corrente vai cair de 20 mA para 19 ponto qualquer coisa, deve ter grande mudança. 560 ohms é o valor comercial. Está aí dimensionado o nosso resistor, para que os LEDs operem corretamente. Fotodiodo. O fotodiodo é o irmão do LED ao contrário. O que ele faz? Ele gera uma certa tensão quando exposto à luz. Tá? Diferente do LDR, né, que é o resistor diferente à luz, que varia a sua resistência de acordo com a presença de luz, o fotodiodo ele apresenta uma tensão de acordo com o que ele é iluminado, quando ele é atingido e exposto à luz. Existem algumas outras diferenças, por exemplo, amplitude de cores de sinais que esses elementos conseguem observar. Note, o olho humano ele enxerga do vermelho até o violeta, né, com uma certa sensibilidade. Tá? O LDR ele consegue enxergar mais, ele enxerga infravermelho e ultravioleta, com uma sensibilidade menor. E os semicondutores têm uma faixa maior ainda de sensibilidade no que toca a frequência, a cores, né? Então eles conseguem enxergar muito mais infravermelho e muito mais ultravioleta, né? Tendo lá sua curva de sensibilidade. Qual que é outra característica
que deve se levar em consideração é essa. Ó. O fotodiodo responde de corrente contínua, de uma luz constante, dependendo do modelo, até 33 GHz, 33 vezes 10 a nona. 33 com mais 9 zeros aqui. Tá? Então, o que acontece? O LDR, por exemplo, ele não consegue operar com uma frequência muito elevada. Já os semicondutores conseguem, o fotodiodo consegue. E tem aqui alguns exemplos. Né? Tem aqui ó, este fotodiodo, né, retangular, este aqui também. Normalmente esses dois são usados em mouses, né, sensor óptico de mouse. Aqui, os que são usados em controle remoto de televisão. Né, tá? E aqui tem um fotodiodo com uma área bastante grande de entrada de luz. Esse aqui é usado em detetor de incêndio, para detectar radiação infravermelha, para detectar chama. E uma moeda aqui para ter uma referência do tamanho do que esses colegas têm. Diodo Schottky. O que acontece? Se você pegar um semicondutor normal, com região P, região N, e aqui a camada de depressão, ele tem uma característica de trabalho. Quiseram, né, o nosso amigo Schottky quis melhorar isso aí, quis ter um sistema mais eficiente em alguns detalhes. Primeiro, ele quis ter um sistema mais rápido e com uma queda de tensão menor. O que ele fez? Ele substituiu o substrato P, tá? No caso aqui tem um P para referenciar, né? Por um metal, no caso aqui ouro. Tá? Então, o que acontece quando você faz isso? A sua camada de depressão fica mais curta, mais estreitinha. Por quê? Porque só tem uma parte dopada, outra parte é plenamente condutora. Então eu tenho uma camada mais estreita. Isso permite que aconteça o quê? Na polarização direta, condução normal. Quando você inverte a polarização, o que acontece? Você retira rapidamente os portadores do lado do metal. Então, esse diodo aqui ele é muito mais rápido para cortar, para bloquear, para parar de funcionar. Então, isso permite que ele trabalhe com frequências mais altas. Outra coisa, a camada de depressão é mais estreita. Então, a condução também é feita numa tensão mais baixa, o que permite o que? Retificar correntes maiores com menos perda de energia. Tá? Então, olha aqui a comparação nas curvas de condução entre o que está aqui em vermelho, é uma junção PN de silício, né? E o que está aqui em preto é o diodo Schottky. Olha só que interessante. O diodo normal de silício tem condução lá em 0,6 volts. O diodo Schottky 0,2. Ou seja, o diodo Schottky dissipa 1/3 da potência de um diodo de silício. Imagine que você está retificando lá uma corrente de 20 amperes. Tá? 20 amperes. A quantidade de energia gasta para retificar num diodo de silício é bem mais elevada, é 3 vezes maior do que num diodo Schottky. Só que nem tudo são rosas, né? Não é tudo maravilhoso. O diodo Schottky tem as suas limitações que ocorrem na polarização inversa. Primeiro, a fuga dele é maior com o crescimento da tensão. Pouca coisa, mas é maior. E outra coisa, normalmente os diodos Schottky têm uma tensão de polarização inversa limite mais baixa. Aqui em 40 volts, pode chegar em alguns elementos até 100, mas é bem mais baixo do que o diodo de silício, que pode, sem muito esforço aí na dopagem, chegar a ter diodos com 1000 volts de tensão reversa. Então, o diodo Schottky se presta melhor à retificação de baixa tensão e corrente elevada, tipicamente fonte de computador. As tensões de 5 volts, você tem lá fontes para 12, 15, 20 amperes em 5 volts. Ou seja, aonde é bastante interessante ter uma queda de tensão pequena, né, e a tensão reversa é baixa. Existe o diodo varicap ou varactor. Como é que esse diodo funciona? É um diodo que opera sempre com polarização reversa, porque na polarização direta ele vira um diodo normal, tá? E é explorado o quê? O tamanho da camada de depressão. Tá?
Lembrando, quanto maior a tensão, maior a camada de depressão. Mais distante está uma face da outra aqui. Bom, se eu tenho alguém que varia essa distância aqui de acordo com a tensão, vai variar a capacitância. Se eu dopar o diodo corretamente para que eu tenha uma boa área aqui, eu consigo o quê? Variar a minha capacitância, tá, de acordo com a variação de tensão. Tipicamente, né, de 5 a 200 PF. Existem diodos varicaps com valores maiores, mas tipicamente de 5 a 200 PF. Né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um elemento que, com a variação da tensão, eu consigo variar a capacitância. Olha aqui alguns exemplos de circuitos de aplicação. Eu tenho aqui um conjunto LC ressonante, só que o C não é só o C1. O C é feito pelo C1, pelo C, que é um capacitor de desacoplamento, e pelo diodo varicap aqui. Como é que eu polarizo o diodo varicap? Eu aplico uma fonte variável de tensão nele, desacoplado na parte de radiofrequência por um choque de RF, por um indutor de valor elevado. Então, os sinais alternados não conseguem passar para cá porque a reatância indutiva desse elemento é muito alta. Como a corrente de polarização aqui é muito baixa, mesmo havendo uma resistência do fio aqui, o diodo sente a tensão da fonte sem maiores problemas. E variando a tensão da fonte, eu vario a capacitância do diodo. Vario a capacitância do diodo, acabo variando a capacitância do conjunto aqui formado entre o diodo, o capacitor de desacoplamento e o C1. Variando essas capacitâncias aqui, eu consigo variar a frequência de ressonância do conjunto L1, C1C e DV. Outra maneira está aqui. É a mesma coisa, só que em vez de um capacitor de desacoplamento, eu uso dois diodos varicap. Tá? Questão de facilidade de projeto aí. Tá? Opera da mesma maneira, de acordo com a tensão aqui, o diodo está sempre polarizado reversamente e eu tenho uma variação de capacitância de acordo com a variação de tensão. Choque de RF para desacoplar a parte de RF. Variando a tensão, eu vario a frequência de oscilação entre L1 e C1 e os dois diodos aqui. Ok? Diodo túnel, tá? Tem uma característica interessante. Na polarização direta, ele faz essa curva aqui. Ele não segue a polarização normal. Ele vai de acordo com que a tensão vai subindo. Ele tem uma zona aqui que eles chamam de resistência negativa. Né? Então, a tensão sobe e a corrente cai. Tá? É usado, tá, para fazer osciladores. É um elemento bastante simples para fazer um oscilador. Em vez de você fazer um circuito mais complexo, ele permite fazer um oscilador com ele mais alguns elementos. Tá? O diodo PIN, ele tem uma parte intrínseca entre a dopagem positiva e negativa, tem um comportamento parecido com o diodo túnel e é usado na parte de radiofrequência, né, de altas frequências, para atenuadores e filtros. Essa característica é bastante interessante em alguns casos. O diodo GUM. O diodo GUM também é usado para a parte de altas frequências, né, de 1 GHz a 100 GHz. Tá? Tá aqui a curva V por I dele, ele também tem um crescimento depois de uma atenuação. Também, quando montado com circuito LC, ele gera um oscilador. Tá? E tem uma característica interessante, ele só tem dopagem N. Tá? É um semicondutor apenas com dopagem N. Lógico que essa dopagem varia de região para região, né? E ele tem uma série de características aí bastante úteis, especialmente para fazer osciladores. Senhores, agora vamos para o Microlab dar uma olhada lá nos diodos, ok? Senhores, estamos aqui no Microlab, lembrando, né? Vamos trabalhar com circuito energizado, então vamos retirar aí relógio, pulseira, anel, aliança, ok? Segurança em primeiro lugar. Olha lá, tenho aqui alguns elementos. Tenho dois diodos, um N4007 e alguns retificadores SBL16C40, SBL1040, SBL10C40 e o BYW51200. Tá?
Aqui eu estou montando uma retificação em onda completa, né? No caso aqui para semiciclo negativo, e aqui eu estou usando um N4007, são diodos para 1000 volts 1 ampere, porém esses nossos amigos são de silício. Observe lá, a escala está em 200 milivolts, eu tenho ali em torno de 700 milivolts de condução, que é o pico. Então o que eu vou fazer agora? Vou trocar esses um N4007 pelos SBL16C40. São para 28 volts 16 amperes. É um conjunto de retificadores, tá? Tipo Schottky. Olha lá, ajustando a escala dos dois canais, né? 200 milivolts, eu tenho ali em torno de 250 milivolts de condução. Tá? Vou trocar agora para o SBL 1040. Olha aí, também um valor de condução bastante baixo, também é diodo Schottky. Ok? Vou trocar novamente para o 10C40, 28 volts, 40 amperes. Olha aí, também uma tensão bastante baixa de condução, em torno ali de 250 milivolts. E agora vou colocar o BYW 51200. Ele é um diodo de silício de recuperação rápida para alta frequência e de baixa perda. Note, ele não tem tanta perda como o N4007, nem uma perda tão baixa quanto os retificadores Schottky. Agora eu tenho aqui 6 diodos Zenners, tá? Eu vou fazer o levantamento da curva de cada um. Está aqui um diodo Zener para 25 volts, diodo Zener para 16 volts, diodo Zener para 15 volts, olha lá, um diodo Zener para 13 volts, um diodo Zener para 12 volts e finalmente um diodo Zener de 5 volts. Os senhores podem ver que cada um aí tem a sua curva e o seu trabalho ali na polarização reversa. Ok? Agora, senhores, vamos ensaiar alguns LEDs. Vamos começar com LED vermelho, tá ok? Eu tenho um multímetro que nos dá a corrente em miliamperes e um multímetro que nos dá a tensão. Eu tenho uma fonte variável, eu vou elevar a tensão, tenho um resistor de limitação ali de 560 ohms e nós vamos ver com qual tensão o LED acende. Aqui o LED vermelho opera ali em torno de 1,6 volts mais ou menos, ele já acende. Vamos tentar agora um LED âmbar, um LED amarelo. Vou aumentar a tensão, olha lá, 1,85 volts, tá? Forçando um pouquinho mais de corrente, ele vai chegar a 1,9 por aí, tá? E aí ele já acende com uma intensidade razoável. Subir um pouquinho mais a corrente, também sobe a tensão de condução. Esse trabalha aí entre 1,8 e 2 volts, dependendo da corrente que você imponha. Vamos chegar lá a 10 miliamperes mais ou menos. Tá? Olha lá. 10 miliamperes, em torno de 2 volts. Vamos tentar, na sequência, um LED verde. Tá? Desliguei o LED amarelo, vamos tentar um LED verde agora. Olha aí, LED verde. Elevando a tensão.
Olha lá, o LED verde já trabalha com uma tensão um pouco maior, vai de 1,98 até quase 2,1 volts, 2,09. Então, cada LED aí tem a sua característica, né? De tensão e corrente. Vamos trocar agora. Vamos pegar um outro LED. Este foi o verde. Pegar agora um LED vermelho. Esse de 5 milímetros. Os LEDs que testamos até agora eram LEDs de 10 milímetros. Olha lá. Um LED vermelho de 5 milímetros. Já acende com uma razoável intensidade, com uma corrente menor, né, com 2 volts, 1,98. Então, é a característica do LED vermelho. Em torno de 2 volts de queda, 5 mA ele já estava bem aceso. Tentemos agora um LED também de 5 milímetros amarelo. Olha lá, 1,8, 1,88, quase 9 volts. 5 mA ele está bem aceso. Vamos pegar agora um outro LED, LED verde de 5 milímetros. O procedimento é o mesmo, né? Faço a conexão e aumento a tensão. Elevo a tensão está ali em 1,9 volts, 1,91, 92. Chegou ali a quase 5 mA, passa um pouco, 1,94 volts em 5 mA. Então, 1,93 volts em 5 mA. O LED verde está bem aceso. Ok. Vamos trocar agora, vamos pegar no outro LED, vamos pegar no LED de 3 milímetros, amarelo. LED fisicamente menor. Vamos conectá-lo e seguir o processo. Vamos ver qual a tensão para que ele acenda e qual a corrente. Começo a elevar a tensão. Olha lá, 1,8, 1,85 volts. Ele já acende muito bem com coisa de 4, 5 mA. Quase 1,9 volts ali, ó. 1,88, 1,89 para 5 mA. Ele está bem aceso. Vamos trocar aqui, colocar agora um LED vermelho com encapsulamento tipo cristal. Notem, esse LED já tem uma intensidade bastante elevada, com 1 mA de corrente e aproximadamente 1,8, 1,83 volts. 2 mA o LED já está acendendo excepcionalmente bem. Tá? É um LED de maior sensibilidade. Vamos colocar agora este LED, que é um LED branco. Olha lá, ele é um LED de alta intensidade, ó. Uma tensão maior, 2,51 volts, mas ele acende muito bem com 1 mA. Olha lá, cheguei a 1 mA, ele está com 2,65 volts e ele acende muito bem. Vamos trocar agora. Coloquei um outro LED transparente. Observem o que acontece agora, senhores. Vou elevar a tensão. E esse é um LED que tem um circuito integrado dentro, um chip. E olha lá, ele fica alternando. Né? Um LED que sozinho tem ali uma certa alternância em tempos diferentes do vermelho, verde e do azul. Eu tenho 3 LEDs e mais o circuito sequencial aí dentro. Tudo isso no encapsulamento de um LED. Tá? E dependendo da cor que acende, eu tenho uma variação de tensão e corrente diferente. Agora eu vou usar um LED infravermelho.
Este LED aqui ele acende, porém nossos olhos não veem. A câmera consegue capturar a radiação infravermelha. Tá? É possível ver alguma manifestação. Tá? Então vou elevar a tensão. Tá? Olha lá, ele começa a aparecer alguma coisinha na câmera, um sinal bem tênue. O que eu vou fazer? Eu vou, olha ali, ó, bem tênue. Eu vou chavear, mantendo a tensão e a corrente, a fonte, né, a alimentação, e vocês vão ver que ele pisca. Né? Se eu tirar a alimentação repentinamente e colocar a alimentação, vocês podem ver, a tensão é baixa, né? Ó, desliguei. Desliguei, liguei. Tá vendo? Ele pisca. Tá? Só que a olho nu você não vê. A câmera consegue capturar uma parte dessa luminosidade. Senhores, é isso aí. Se os senhores quiserem deixar de fazer isso como um hobby e trabalhar profissionalmente, procure a gente. Campus Assunção, Santo André SP, Anhanguera, Engenharia Elétrica. Obrigado.